Olá, essa é a nossa segunda aula sobre a equação geral da circunferência. Na aula anterior, nós aprendemos que a forma algébrica da equação geral da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Na aula de hoje, nós vamos começar a resolução dos exemplos. Então, no primeiro exemplo, nós temos a equação geral da circunferência, que possui raio 1 e centro C de coordenadas menos 2 e 0 é: letra A, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 3 igual a zero. B, x mais 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. C, x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. D, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 3 igual a 0. Ou E, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 3 igual a 0. Agora que nós já sabemos a equação geral e a equação reduzida da circunferência, dá para a gente perceber que a letra B e a letra C não são opções corretas, porque essas aqui estão escritas no formato de equação reduzida da circunferência. Como foi pedida a equação geral, nem a B nem a C são opções corretas. Pode ser que seja a letra A letra D ou a letra E. Para isso, para a gente saber qual é a alternativa, né, possível, nós vamos fazer os cálculos. Aí nós vamos observar que ele nos deu o raio de medida 1 e o centro de coordenadas menos 2 e 0. Então, nós vamos utilizar essas informações. Então, o centro tem coordenadas menos 2 e 0 e o raio vale 1. O que nós vamos fazer aqui? Nós já aprendemos que a equação geral da circunferência tem a seguinte forma: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Nós já sabemos também que A e B são as coordenadas do centro. Isso quer dizer que o A, para este caso, vale menos 2 e o B, para este caso, vale zero. Na aula anterior, nós aprendemos a descobrir a equação geral da circunferência sendo desenvolvida a partir da equação reduzida. Na aula de hoje, nos exemplos, nós vamos resolver a partir da equação geral. Lembrando que para isso eu tenho que saber de cor qual é a equação geral da circunferência para poder fazer a substituição. Então, o que nós vamos fazer aqui? Todo lugar que tiver A, vou substituir por menos 2. Todo lugar que tiver B, vou substituir por 0. E o raio, eu vou substituir por 1. Então, substituindo, temos x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes o A, que é menos 2, vezes o x, menos 2 vezes o B, que é 0, vezes o y, mais o A novamente, menos 2 ao quadrado, mais o B novamente, 0 ao quadrado, menos o raio, que neste caso foi 1 elevado ao quadrado, isso é igual a 0. Agora vamos resolver. X ao quadrado mais y ao quadrado eu vou conservar. Aqui, ó, menos vezes menos dá mais, 2 vezes 2, 4, então 4x. Toda multiplicação por zero dá zero. Então, 2 vezes 0 vezes y acabou. Esse resultado dá zero. Menos 2 ao quadrado dá 4. 0 ao quadrado aqui dá zero, acabou. Menos 1 elevado ao quadrado, 1 igual a zero.
Lembrando que esse sinal negativo não está elevado ao quadrado, tá bom? Esse sinal negativo faz parte da fórmula, então eu vou conservar o sinal e vou elevar ao quadrado apenas o número 1. Agora, nossa equação já está quase pronta, eu vou descer todos que têm incógnitas. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x. E resolvo apenas essa parte que tem os números que não tem letras. 4 menos 1 dá 3. Prontinho, encontramos a equação geral da circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x mais 3 igual a 0. Deu um defeitinho nessa equação aqui. Não é 2x, é 4x. Corrijam aqui para mim, por favor. Alternativa correta, letra E. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x mais 3 igual a 0, tá bom? Vamos ao exemplo número 2. Determine a equação geral das circunferências. Vamos fazer o mesmo exercício aqui. Dado o centro e o raio, vamos substituir e descobrir qual é a equação geral da circunferência. Então, lembrando que a equação geral tem a forma x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Aqui é um R, tá bom? Vamos substituir aqui o centro, tem coordenadas A e B, e no caso o nosso A vale 1, o B vale 2, o R 3. Substituindo, temos x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes x menos 2 vezes 2 vezes y mais o A, que é 1 ao quadrado, mais o B, que é 2 ao quadrado, menos o raio, que foi 3 ao quadrado, igual a 0. Vamos conservar o x ao quadrado mais y ao quadrado e resolver. Menos 2 vezes 1, menos 2, vezes x, menos 2x. Conservo o menos aqui. 2 vezes 2, 4, vezes y, 4y. Agora, vamos resolver as potências. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Este sinal negativo não está elevado ao quadrado, eu vou conservá-lo. E 3 ao quadrado é 9. Isso é igual a 0. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y. Vamos resolver agora esses termos aqui. 1 mais 4, 5. 5 menos 9 menos 4 igual a 0. Essa é nossa equação geral da circunferência. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y menos 4 igual a 0. Vamos à letra B. Sabemos que o centro agora tem coordenadas menos 0 e menos 1 e o raio 5. Então, vamos escrever a equação geral para facilitar a nossa memorização. Então, qual que é a equação geral? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. No caso, o centro tem coordenadas 0 e menos 1. Isso quer dizer que o valor de A é 0, de B é menos 1. E o nosso raio R vale 5. Vamos fazer a substituição desses valores. Então, temos que x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes o A, que é 0, vezes o x, menos 2 vezes o B, que é menos 1, vezes o y, mais o A, 0 ao quadrado, mais o B, menos 1 ao quadrado, menos
o r, que é 5 elevado ao quadrado, igual a zero. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, aqui está sendo multiplicado por zero, acabou, vai dar zero. Aqui eu tenho menos vezes menos mais 2 vezes y, 2y vezes 1, 2y, zero aqui acabou, dá zero. Menos 1 elevado ao quadrado dá 1 positivo, menos o 5 ao quadrado, que é igual a 25. Isso é igual a zero. Vamos conservar aqui até chegar no y. E vamos resolver 1 menos 25, que dá menos 24, igual a zero. Prontinho, achamos a nossa equação reduzida da circunferência da letra B. Vamos fazer o mesmo para a letra C, nosso último exemplo aqui a respeito da equação geral da circunferência, quando são dados o centro e o raio. No caso desse exercício, o centro tem coordenadas 0 e 0 e o raio é raiz de 7. Novamente, vamos escrever a equação geral para facilitar a nossa memorização. É sempre importante que daí você memoriza, tá? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2ax, menos 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a zero. No caso aqui, o a vale zero, o b vale zero e o raio vale raiz de 7. Vamos fazer a substituição. X ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2 vezes 0 vezes x, menos 2 vezes 0 vezes y, mais 0 ao quadrado, mais o b, que também é 0, menos o raiz de 7, que é o raio, está elevado ao quadrado. E aí, nós vamos agora resolver esses valores que nós deixamos indicados aqui, tá bom? Então, ficamos com x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui está sendo multiplicado por zero, acabou. Aqui está sendo multiplicado por zero, acabou. Outro zero aqui, outro zero aqui. Então, sobrou menos raiz de 7 elevado ao quadrado. Nós vamos cancelar o índice com o expoente. Sobra apenas o menos 7. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 7 igual a zero. Essa é a nossa equação geral da circunferência. Vamos ao nosso exemplo 3 para nós encerrarmos a aula de hoje. Dada a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 2y mais 1 igual a zero, podemos afirmar que seu raio é igual a letra A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 ou E, 5. Lembrando que agora nós temos a equação geral da circunferência e foi nos pedido o centro e o raio. Como que eu vou encontrar, né, as coordenadas do raio tendo a equação geral da circunferência? Nós vamos usar o método da comparação para a gente poder determinar as coordenadas do centro e depois, sabendo disso, a medida do raio, que foi pedido aqui na questão. Então, a equação que foi dada no exercício foi x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 2y mais 1 igual a zero. Quando nós olhamos para essa equação, a gente percebe que ela está escrita no formato geral, né? Então, essa equação, quando ela está grande dessa maneira, é a equação geral da circunferência. Então, nós vamos compará-la com a equação geral. Nós já memorizamos, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. A primeira coisa que nós temos que observar é essa parte aqui.
A equação tem que estar escrita x² mais y². Se tivesse, por exemplo, 2x² mais 2y², eu teria que dividir a equação todinha por 2 para poder resolver. Se tivesse 5x² mais 5y², eu teria que dividir a equação todinha por 5 e só depois fazer a comparação. Então, sempre observar que tem que estar começando com x² mais y² para a gente fazer a comparação. Observando isso, vamos para a comparação. Você vai pegar a parte que tem x da sua equação, no caso menos 2ax, e comparar com a parte que tem x da equação que foi dada no exercício. Então, daqui nós obtemos a equação menos 2ax igual a 6x. Agora, nós vamos pegar a parte que tem y, que é menos 2by, e comparar com a parte que tem y da equação que foi dada. Então, daqui nós chegamos na equação menos 2by igual a menos 2y. E por último, nós vamos pegar todo o restante da equação e comparar com esse termo independente aqui, que no caso foi o número 1. Então, eu vou escrever a² mais b² menos r², isso é igual a 1. Aqui nós obtivemos as 3 equações. Vamos agora trabalhar essas equações. Primeira coisa, multiplicar por menos 1, tá bom? Então, ficamos com 2ax igual a menos 6x. Agora, eu vou cancelar x com x e passar o 2, que está multiplicando, dividindo. Então, a será menos 6 dividido por 2. A é igual a menos 3. Já sei o valor do A. Vamos agora descobrir o valor do B. Vou multiplicar por menos 1. Lembrando que multiplicando por menos 1, eu mudo o sinal da igualdade. Então, ficamos com 2by igual a 2y. Vou cancelar y com y. Agora, vou passar o 2, que está multiplicando, dividindo. 2 dividido por 2, 1. Já sabemos o centro. O centro tem coordenadas menos 3 e 1. Agora, que eu sei o valor do A, que é menos 3, o B, que é 1, eu vou substituir aqui para descobrir o valor do R. Então, no lugar do A, vou substituir por menos 3². No lugar do B, vou substituir por 1. Então, 1². E conservo o raio, que é o que nós vamos procurar. Isso é igual a 1. Menos 3² dá 9, mais 1² é 1, menos r² igual a 1 positivo. Então, menos r² será 1 e 9 mais 1 dá 10. Passando para o segundo membro, vai menos 10. Menos r², 1 menos 10, menos 9. Multiplico por menos 1 novamente, mudo o sinal da igualdade. Então, r² igual a 9, r será a raiz quadrada de 9. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, nós descobrimos aqui que o centro tem coordenadas menos 3 e 1 e o raio 3. Então, logo, o centro tem coordenadas menos 3 e 1 e o raio é igual a 3. No caso desse exercício, era pedido apenas a medida do raio, que é 3. Então, a alternativa correta é a letra C. Mas lembrando que para descobrir a medida do raio, nós precisamos conhecer a medida do centro. Então, mesmo que peça apenas a medida do raio, eu preciso descobrir as coordenadas do centro, depois substituir para poder determinar a medida do raio. Nós encerramos aqui com esses 3 exemplos. Na próxima aula, nós vamos fazer mais alguns exemplos para a determinação do centro e do raio da circunferência. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para auxiliar vocês. Fiquem com Deus, até a próxima aula.